Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós estamos diante de um texto messiânico. Isaías é este homem, profeta, que foi usado por Deus, e em seu registro, em seu livro, ele traz muito para nós acerca do Filho de Deus, o Messias prometido. E aqui nesse texto, nós podemos constatar que Cristo sofreu cancelamento. Cristo foi rejeitado. Cristo foi inchado. Em 2019, esse foi o termo mais ouvido na internet: cancelamento, ou cultura do cancelamento. Quando uma personalidade bastante conhecida começa assim esta cultura, por meados de 2017, posta alguma coisa, comete algum ato em que determinado grupo se sente ofendido, irmãos, logo a sentença vem, o ódio é derramado, e a internet vira um tribunal, onde a pessoa não tem direito sequer de se defender. A cultura do cancelamento é algo tão abominável e terrível que casos antigos são trazidos à tona. Um jovem que passou para Harvard, ele foi depois, perdeu a vaga por conta de algo que ele tinha feito quando tinha 16 anos. Ou seja, é cruel, irmãos. Eu não sei se você, nesse tempo de tanta polarização, de muita intolerância, se você tem se deixado levar por esta cultura. Eu quero me dirigir especialmente aos servos de Deus, aqueles que são chamados para levar uma palavra de esperança, de amor, de perdão. Qual tem sido o nosso papel enquanto reconciliadores nesse mundo onde se apedreja, se cancela? O texto sagrado está dizendo que Cristo foi rejeitado, Cristo foi castigado, Cristo foi zombado, moído por causa das nossas transgressões. O texto fala que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você já experimentou ou tem experimentado isso, quer seja na sua casa, no ambiente de trabalho, no seu bairro, entre amigos, eu quero te convidar a olhar para o Cristo, para Jesus, esse registrado por Isaías, por Marcos, Mateus, Lucas e João, pelo apóstolo Paulo. O texto sagrado diz que este Cristo foi cancelado, foi desprezado. Os evangelhos contam que em seu julgamento Pilatos pergunta àquela multidão ensandecida de canceladores quem ele deveria crucificar: Barrabás, o malfeitor, ou Cristo, o santo, o Filho de Deus? E a multidão disse: crucifica Jesus.
Provavelmente, irmãos, aqueles homens, provavelmente não, com certeza, eles estavam cegos. E geralmente, irmãos, toda pessoa que cancela, marcada por este ódio, com esse desejo de expor pessoas, elas também estão cegas, elas estão machucadas, feridas por dentro e de alguma forma elas querem extravasar com esse julgamento perverso de linchamento a reputação da outra pessoa. Mas eu e você, enquanto servos de Deus, devemos observar o comportamento deste Filho de Deus que foi moído por nossas transgressões. É verdade, algumas vezes eu posso falhar em uma postura, você também pode falhar, porque nós somos pecadores, mas o cancelador, ou esse que tem essa atitude de linchar pessoas sem misericórdia, tentando se colocar, muitas vezes, com um ar de superioridade, ele, às vezes, ou muitas vezes, na maioria das vezes, está doente e precisa da graça, e precisa de perdão, precisa de oração. O Senhor ensinou os seus discípulos em Lucas, no capítulo 6, que nós deveríamos orar e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos perseguem, aqueles que, de alguma forma, querem exercer o juízo no tribunal da internet, ou muitas vezes na nossa casa, ou muitas vezes na igreja, no trabalho, na universidade. Embora esse termo ou essa cultura se dá na internet, mas isto pode acontecer em qualquer lugar. Eu quero então encorajar você a olhar para Jesus. Primeiro que quando foi cancelado, ele, no alto da agonia, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus intercede por todos aqueles que estavam cancelando, cuspindo, zombando, ridicularizando o Salvador, o Senhor. Então, a primeira atitude que eu e você devemos ter diante daqueles que, de alguma forma, com razão ou sem razão, desejam expor, desejam manchar, envergonhar. A primeira atitude é esta: interceda, ore, busque ao Senhor, coloque essas pessoas nas mãos do Senhor e peça ao Senhor para abençoar, mas de coração, para abençoar. Senhor, abençoe. Senhor, derrame da tua graça, derrame das virtudes do teu Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a nossa atitude, está registrada no Evangelho de Lucas, que nós deveríamos abençoar, orar por aqueles que nos perseguem, que executam juízo na internet, fora da internet. Esta é a atitude do cristão. Quando você for cancelado, ore, perdoe. E se tiver que pedir perdão, peça perdão se você tiver cometido uma falha. Outra coisa importante, irmãos, Jesus nunca cancelou ninguém. Tiago, seu meu irmão, meio-irmão, não cria nele, mas Jesus não cancelou. Pedro o negou 3 vezes. Os discípulos, todos eles, abandonaram. Mais tarde, nós vamos encontrar João aos pés da cruz com Maria, mas Cristo nunca cancelou ninguém. Mateus estava cancelado, irmãos. Um publicano, os judeus, eles repudiavam essa função de publicano, eles achavam
os publicanos traidores da nação, mas o Senhor salvou Mateus. O Senhor disse ao publicano Zaqueu, que também possivelmente era cancelado por seus contemporâneos. O Senhor disse: Zaqueu, os homens podem te cancelar, os zelotes, os fariseus, os escribas, mas desce depressa dessa árvore, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, meu amado irmão, filha de Deus, você é princesa, você é príncipe do Senhor. Vamos observar o nosso mestre, que quando foi cancelado, perdoou e intercedeu. Vamos observar este mestre que, quando foi rejeitado, ele se aproximou e disse: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A cultura do cancelamento não faz parte, não tem nada a ver com a vida daquele que foi alcançado por Jesus Cristo. Portanto, perdoe essa pessoa. Portanto, aquele que cometeu algo que aos teus olhos foi um pecado, busque se encontrar com ele, tente falar com ele, mas não se torne um juiz, querido, porque todos nós somos feitos da mesma matéria, somos de barro, somos miseráveis pecadores. Foi por causa da graça e só por causa dela que nós somos salvos e santificados em Cristo Jesus. Não cancele ninguém. O Evangelho é um Evangelho que abraça, que cuida, que cura e que restaura os pecadores arrependidos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.